Não desgruda do aparelho, muitas vezes não desliga nem quando está dormindo. Permite fazer tudo: conversar, navegar na internet, tirar fotos, ouvir música, fazer vídeos e, principalmente, interagir com as pessoas. Mas essa interação tem influenciado a vida dos usuários desde a invenção em 1983 pelo engenheiro eletrotécnico Martin Cooper, até nas salas de aula da UFAC. O celular, dependendo de como você usa, ele é pedagógico até, porque na falta do notebook, do aparelho que tem acesso à internet, o mais prático é o celular. E algumas pesquisas do que é feito dentro de sala é justamente com o celular que a gente faz. Então, para mim, é correto, mediante, só que tem umas ressalvas, mediante eu saber como usar o celular dentro da sala, né? Para saber mais sobre o uso das tecnologias digitais pelos acadêmicos da instituição, conversamos com a pesquisadora em mídias digitais, a Letra Devs. A questão do celular hoje na sala de aula, ela é primordial porque o mundo mudou, né? Com o advento da tecnologia, o celular acaba sendo usado por todas as pessoas. Muitos alunos usam o celular para estudar, para ler, e não tem computador. Nos Estados Unidos isso também é muito comum. Então, diante de todos esses acontecimentos, desse uso massificado do celular, eu acredito que o professor deve fazer a inclusão das tecnologias digitais dentro da sua aula ou das tecnologias móveis, para que o aluno não se disperse. Ele pode ser um fator de dispersão em sala de aula? Pode, mas ele vai ser um fator de dispersão se ele não estiver interessado na aula, certo? Então, a dinâmica do professor utilizar essas tecnologias móveis dentro da sua sala de aula faz com que o aluno não se disperse com o celular em redes sociais, em outros conteúdos, e sim utilize a ferramenta do celular para a aplicação da sala de aula. Então esse eu acho que é um caminho. Eu não acho correto, porque pode acabar prejudicando tanto o aluno como o professor, que às vezes o professor está dando a aula e o celular pode tocar e tirar todo o foco da aula. Dependendo da situação, o uso do celular pode ser benéfico, relacionado a pesquisas, em sala de aula, para expandir conhecimentos. Mas, no geral, em meio de explicação, quando o professor está dando aula, eu acho que seja prejudicial, tanto para a aprendizagem quanto para o ensino do professor. Para o professor Francisco Nepomuceno, o celular tem sido usado como ferramenta pedagógica. Eu acho que nós temos que dialogar com o mundo contemporâneo, naquilo que ele pode nos oferecer de bom para extrair cada vez mais conhecimento e possibilitar ao aluno a faculdade de pensar. Então, eu acho que a gente pode usar o telefone na sala de aula da seguinte maneira, né? A gente passa texto de PDF, por exemplo, pesquisa na hora de fazer um trabalho, facilidade, por exemplo, de acessar determinado tipo de informação. Eu acho que tudo isso é válido desde que combinado. Como é que o celular atrapalha? Quando você combina e um aluno, por exemplo, ao invés de priorizar o conteúdo, ele imagina o seguinte, que ali é uma extensão da vida privada dele e ele vai utilizar o celular para estar passando WhatsApp, mensagem, participando da rede social. Isso aí atrapalha muito, porque eu acho que cada vez mais a figura do professor acho que é imprescindível. Agora, se a gente tiver acesso a toda a tecnologia que a sociedade atual e a base material, técnica nos propicia, isso aí ajuda até demais. Agora, devidamente combinado, o celular pode ser muito bem utilizado e vai agregar valor e possibilidade para a gente ganhar no conhecimento, mas pode ser um grande atrapalho caso seja utilizado de maneira irresponsável, sem ser devidamente combinado. Existem várias metodologias de trabalho para o celular na sala de aula. Eu utilizo a seguinte: eu sempre procuro fazer com que os meus alunos usem algum tipo de ambiente virtual, ou seja, mandar os trabalhos por formulários do Google, né, pelo Form Docs, ou seja, postar, enviar fotos para o Instagram, ou seja, tirar dúvidas pelo WhatsApp. Então eu utilizo sempre dessas três ferramentas, né, aliado a duas redes sociais e uma ferramenta propriamente dita. Mas aí cada professor tem o seu estilo. Pode ser utilizado de várias maneiras. Por exemplo, na matemática e na física, eles usam muitos softwares próprios para, né, aplicação de matemática e de física. Outra maneira de utilizar é fazer com que o aluno acesse o portal periódico da CAPES pelo celular, faça busca de artigos, né?
Enfim, tem várias maneiras. Cada professor tem que adequar a sua disciplina aí, pensar numa metodologia. Mas o primordial de tudo isso é fazer com que um aluno se sinta incluído na sala de aula. Com que o aluno, com aquele conteúdo que ele busque na tecnologia móvel, ele traga a sala de aula e ele forme o seu pensamento. E o professor, ele não seja aquele professor tradicional, que o centro do universo é ele e ele põe um conhecimento para o aluno. O ideal é que o professor construa o conhecimento com o aluno, mediando o conhecimento dele, orientando se está certo, se está errado e fazendo com que ele e os outros colegas vão buscar mais conteúdo pelo celular ou pelo computador, pelas tecnologias digitais.